Pai, em nome do Senhor Jesus, nós nos colocamos diante da Tua presença, porque o Senhor é um Deus altíssimo. E nós colocamos esta reunião diante da Tua presença, Pai. E eu quero colocar agora na Tua presença os nossos corações. Que o Senhor esteja ministrando em nossas vidas nesta noite, Deus. E que caia por terra, Senhor, toda barreira. Que caia por terra toda distração. Que caia por terra tudo aquilo que vem impedir o Senhor de brilhar nesta noite. Em nome de Jesus, que eu possa ser um vaso nas Tuas mãos. E que essas mulheres saiam daqui transformadas, abençoadas. E que elas saiam daqui cheias de alegria, Senhor, renovadas pela Tua presença. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém? Então vamos começar com o nosso tema hoje, Mulher de Excelência. Hoje a gente vai estar falando sobre o medo, né? Vamos estar falando sobre as suas causas, consequências e como combatê-lo. Quem aqui tem medo? Todos nós temos medo de alguma coisa, certo? Mas a gente vai estar aprendendo um pouquinho sobre o medo, o que ele é, a sua causa, a consequência, e como que você vai vencer o medo da sua vida. E existem várias formas de medo, né? Existem vários tipos de medo, e a gente vai estar trabalhando cada um desses. Então veja bem, o que o medo faz? Olha o que o medo faz, ele te acorrenta, ele te isola, ele faz com que você fique uma pessoa frustrada, depressiva, sem vontade de viver, sem vontade de estar com outras pessoas, sem vontade de crescer, de multiplicar, de correr atrás dos seus sonhos e realizações. Ele te faz uma pessoa cativa, uma pessoa prisioneira. Então vamos ver aqui as causas do medo. São pensamentos negativos. Ai, isso não vai dar certo. Se eu fizer, pode acontecer isso ou aquilo. Aí você começa a imaginar um monte de coisas que pode dar errado se você fizer aquilo que você quer fazer. Ah, mas eu vou ter um troço. Meu marido vai brigar comigo. Meus filhos não vão me entender. Não sei o quê. E aí você começa a vir com um monte de pensamentos negativos. E isso aí vai causando medo e você não consegue dar um passo à frente e prosseguir no que você quer fazer. Preocupações. Ninguém aqui é preocupado, é? Você se preocupa com todo mundo, menos com você, a maioria das vezes, né? Você se preocupa com a casa, com os filhos, com o marido, com o trabalho, com o patrão, com o vizinho, com a irmã, com o tio, com o cachorro, com tudo. Menos com você em ser feliz, em correr atrás das suas coisas. Ansiedade. O que nós temos mais visto hoje em dia são pessoas com problemas de ansiedade. O que causa ansiedade? A preocupação. É você estar preocupado. Meu Deus, isso e aquilo. E vai causando isso. Apreensão. Você fica apreensivo, com medo, sem poder agir. E rejeição. São causas do medo. Você tem medo e você se sente rejeitado. Você acha que não vão te aceitar, que não vão te entender, que não vão poder compreender os seus motivos. E fracassos. Você já experimentou algumas coisas na sua vida que não deram certo, então isso te causou medo e você tem medo de tentar novamente. Você tem medo de arriscar novamente. Você tem medo de tentar. E isso vai em várias áreas. Tem mulheres que já sofreram com outros relacionamentos, casamentos frustrados que não deram certo, e isso causa um medo e elas têm medo de se relacionar novamente, né? Então são algumas causas. E experiências negativas. Experiências do trabalho, experiências com relacionamentos, experiências, enfim, todas as áreas da sua vida, financeiras. Você tem umas experiências negativas e aquilo te causa um medo e aí você não quer mexer com aquilo mais. Toda vez que você pensa em fazer aquilo de novo, vem aquele medo e você afasta. Você fala, não, eu não vou, porque a memória que você tem daquele problema que você viveu, daquilo que não deu certo, daquele fracasso, aquela coisa que deu ruim, te causa um medo e aí você não quer tentar novamente. Então vejam bem, o que acontece? No meio do nosso cérebro, tá vendo ali aquele rosinho ali? Tem um órgãozinho ali que se chama amígdala. Vocês sabiam disso? A gente pensa que a amígdala fica aqui, né? Isso aqui são tonsilas. Chama-se tonsilas, só que ficou conhecido popularmente como amígdala, não sei porquê. Mas a verdadeira amígdala, ela fica no centro do cérebro. E é onde fica ali alojado o medo. É a que faz a reação do medo. É aquele que faz a reação do seu corpo. Quando você passa por uma experiência, a amígdala, ela imediatamente é ativada e faz com que o seu corpo responda
com aquilo que você está vivendo. Vamos ver aqui. O medo, ele é ativado pela amígdala, como eu expliquei. É uma resposta espontânea às experiências de dor. Então, quando você vai passar por uma situação, por exemplo, vamos supor, quando você era criança, você foi atacado por um cachorro. E aí você está andando na rua, você vê um cachorro, imediatamente a amígdala fala assim, perigo. E aí você já, um cachorro. Você já se afasta, porque ela vai te fazer lembrar daquela experiência que você viveu e vai te fazer você retrair. É assim que as crianças aprendem de pequenininho, né? Quando elas começam a andar, né? E aí acontece alguma coisa, elas já ficam... Assim a gente vai crescendo e vai desenvolvendo. Medo gera uma cadeia de reações no corpo que abafam a mente. Então, o que o medo gera? O que ele gera? Está escrito aí? Uma cadeia de reações que fazem o quê? Abafam a mente. Então, quando você tem o medo de certa coisa, de alguma coisa na sua vida, aquilo ali vai causar uma reação no seu corpo e vai abafar a tua mente. Você não consegue pensar claramente, você não consegue ver uma situação fora daquilo ali, você não consegue ver uma saída, uma solução, porque aquilo ali abafa a tua mente. O medo, ele vem e abafa tudo, escurece tudo, e você não consegue se ver fora daquela situação. E aí você se retrai, porque você só consegue ver o negativo, ver o lado ruim das coisas. E também ataques de medo levam a sérias complicações na saúde. Vocês já viram que tem pessoas, quando elas têm medo de alguma coisa, ela começa a suar frio, começa a tremer, começa a gaguejar e começa a ter várias reações físicas. Por quê? A amígdala recebeu esse sinal que é algo de perigo e aí o corpo todo vai reagir. E aí você começa a ter reações físicas e você começa a ter sérios problemas de saúde. É aí que vem panic attacks, né? Como é que fala? Ataques de pânico. Ataques de pânico, aí vem a ansiedade, vem a depressão, né? E vem uma série de coisas. E já foi comprovado cientificamente, gente, que essas doenças da alma podem até causar câncer. Tem pessoas que têm câncer, têm uma vida super saudável, alimentam super bem, mas por causa de coisas da alma, feridas da alma, doenças da alma, ela acaba ficando doente, acaba desenvolvendo úlcero no estômago, desenvolve câncer, desenvolve problemas mentais, né, distúrbios mentais, e assim uma série de coisas, porque vem tudo de onde? Da nossa mente. Da nossa mente. E o medo leva a vários comportamentos inconscientes. Você faz sem perceber que fez. Quando você vê, você já reagiu. Igual, por exemplo, você está andando na rua e vê um cachorro, você já, inconscientemente, você já pula. É ou não é verdade? Inconscientemente, porque o seu cérebro já registrou aquela situação. E assim são várias pessoas que vivem uma certa situação. Então, quando ela se depara com aquela situação novamente, o próprio organismo já inconscientemente, ele tem aquela reação de não deixar você prosseguir. E a gente vai estar aprendendo técnicas e uma maneira para você combater isso, como você reprogramar o teu cérebro para não ter essa reação. Vocês querem aprender? Amém? Amém? É algo, gente, uau! Vocês vão gostar, viu? Vocês vão gostar. Então, vamos lá. Qual a chave para combater o medo? Primeiro eu vou falar da chave, depois eu vou falar da técnica, tá bom? Quem sabe o que é? O espelho? Enfrentar o medo? Autoconsciência. O que é autoconsciência? O que você precisa primeiro fazer? É você se olhar dentro de você e você detectar o seu medo, é a autoconsciência, e falar, não, isso aqui é algo na minha vida que está me travando, que eu tenho medo e eu preciso superar isso. Então, o primeiro passo é você aceitar e você descobrir aquilo que está causando aquele medo. O que é? A área da sua vida que você tem medo, que você não consegue ir para frente. Se é em relacionamentos, às vezes tem mulheres que têm problemas de relacionamento com o esposo, porque viveram uma experiência ruim no passado e não conseguiram superar aquilo e traz aquilo para o casamento. E aí não sabem
tem medo de uma traição, medo de ser espancado, medo medos de coisas ruins que viveram em outro relacionamento e traz aquilo e nem sabe que estão trazendo aquilo para o relacionamento. Tem pessoas que vêem na família alguém sofrendo de alguma coisa, ou várias pessoas na família, ou de outras gerações que sofreram alguma coisa, e ela traz aquele medo que vai ter a mesma coisa que aquelas pessoas da família têm. Inconscientemente ela já está tendo aquele medo, às vezes ela nem nunca teve o sintoma. Mas minha bisavó teve, minha avó teve, minha mãe teve e eu vou ter. Vocês estão entendendo? Ele já vem trazendo aquele medo. Então são coisas que a nossa mente nos engana. Então a primeira coisa é você conseguir detectar que você tem esse medo e fazer uma prática da autoconsciência. E falar assim, eu sei que eu tenho esse medo, eu sei que eu tenho essa fraqueza, eu sei que eu tenho esse problema que eu preciso trabalhar nele. E aí nós vamos aprender como trabalhar, tá bom? Então vamos ver aqui. Eu quero falar com vocês agora sobre uma história da Bíblia que vocês vão se identificar. Nós vamos estar agora tratando essa questão do medo com uma passagem que aconteceu na Bíblia há muitos anos atrás, mas que retrata exatamente o que acontece hoje em nossas vidas, tá? Eu coloquei o versículo ali, a gente pode ler juntas. Tá ali, ó. Isso aqui fala a idade, né, gente? Então... Vejam só. Depois vieram até o vale de Escol e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens numa vara, como também romãs e figos. Esse lugar se chamou Vale de Escol por causa do cacho que ali cortaram os filhos de Israel. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra, caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Negueb, os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira de Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos, possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, e os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Então vejam bem, essa passagem aqui, quem já está mais tempo, né, na igreja, quem já lê a Bíblia há mais tempo, sabe que a passagem é essa, quando Moisés tira o povo do Egito, da escravidão. Eles ficaram ali mais de 400 anos como escravos, trabalhando sem ter salário, sendo escravos para os egípcios. E aí Deus manda Moisés para libertar o povo da escravidão. E Moisés liberta, e vocês sabem, Deus mandou as pragas, libertou o povo, abriu o mar vermelho, o povo viu o mar se abrindo, eles passaram em seco. E quando chegaram no deserto, tiveram fome, Deus mandou pão dos céus, Deus fez sair, brotar água da rocha. Deus fez milagres e maravilhas na vida daquele povo. E aí Moisés então chama 12 espiões e fala assim: vão até Canaã e vai lá espiar a terra e traz para nós o report, fala para a gente como é que é a terra, para a gente poder saber quem que nós vamos estar enfrentando. E foram os 12 espiões e ficaram 40 dias ali, né, se infiltraram no meio dos povos e ficaram ali vigiando, olhando como que tudo funcionava, conhecendo o povo. Viram que a terra ela tinha muitos frutos, é tanto que precisou de 2 homens para carregar o cacho de uva, de tão grande que era. Então eles falaram: verdadeiramente a terra ela mana leite e mel, é uma terra boa. Então depois de 40 dias eles voltaram e foram dar, né, o report, foram dar o relatório para Moisés e o povo. Então quando eles chegaram, toda a congregação, aquele povo todo se juntou em volta e todo mundo queria ouvir a notícia. E aí, como é que é a terra? O que vocês viram lá? E eles chegam, então os 12 falam: nossa, a terra é muito boa, olha só os frutos
lá verdadeiramente é uma terra boa que mana leite e mel. Todos concordaram com isso, certo? E a nação ficou, uau, que bênção, Deus é bom, nós vamos, conquistar uma terra boa, que maravilha, ficaram todos alegres. Mas aí, de repente, os negativos viram e falam assim, peraí, o negócio não é bem assim. Peraí, a terra é boa, tem os frutos bons, mana leite e mel, mas é uma terra de gigantes. Vocês já repararam que a pessoa negativa, ela sempre tem algo negativo para falar? Prestem atenção que as pessoas que têm medo e são negativas, elas vivem a mesma experiência das pessoas que têm fé e têm coragem. No entanto, elas veem as coisas de uma maneira diferente. Elas só veem o lado ruim, só vê o negativismo. As pessoas que têm medo, elas só conseguem ver o lado ruim das coisas. Então eles ficaram ali 40 dias, foram na mesma terra, viram as mesmas coisas, conversaram com as mesmas pessoas. No entanto, vieram com um relatório totalmente diferente. E daqueles 12, somente 2 tiveram uma visão boa. Só conseguiram ver coisas boas. E 10 viram coisas ruins. Vocês já viram que coisa impressionante? Que é sempre a maioria que é negativo? Você já reparou que quando você se levanta com uma ideia bacana, você fala, nossa, tive uma ideia boa, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Enche de gente em sua volta e fala assim, ih, ó, vai dar certo não. Vocês já repararam isso? Então veja bem aqui o que aconteceu. Esqueci de trazer o meu controle. Pessoas medrosas experimentam as mesmas coisas que as pessoas corajosas. Foi a mesma experiência, a mesma viagem, tudo igual. Mesma terra, mesmo fruto. Porém, no versículo 28, pessoas negativas transformam qualquer diálogo em coisas negativas e a pioram. Você conta uma história, você fala, se você pega uma pessoa negativa e vai numa festa com ela, e aí você vai, terminando a festa, vocês vão embora, você vai falar assim, nossa, que maravilha que estava a festa, que comida gostosa, você viu? Pessoal bacana, pessoal alegre. Eu falo assim, mas... Aí começa, já começa a botar um monte de defeitos. Você viu aquela mulher como estava vestida? Não, você viu o comportamento daquele homem? E começa. Porque ela está ali, ela está procurando coisas negativas para poder falar depois. Eu sei que aqui não tem ninguém assim, Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. É o normal do ser humano, assim como eu estou dando um exemplo aqui, pode acontecer de hoje também. A hora que nós acabarmos aqui, vocês forem embora, algumas vão sair daqui falando super legal, nossa, gostei, que bacana, e vão ter outros que falam assim, mas vai começar a achar um monte de defeito para poder falar. Porque é normal do ser humano, Todos têm a mesma experiência. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Você vê as coisas, não é do jeito que as coisas são. Vocês sabiam disso? Que a gente vê as coisas de acordo com o que nós somos. Porque a experiência foi a mesma. Eles estavam no mesmo lugar, viram as mesmas pessoas. Porém, aqueles corajosos que acreditavam que Deus ia dar vitória para eles, eles viram com os olhos da fé, porque eles tinham fé. Então, eles viram as coisas de acordo com o que eles eram. Já os medrosos viram as coisas de acordo com o seu medo e a sua falta de fé. Sabia? Vamos continuar aqui. E aí, eles começam. Eles veem os negativos e começam. Aí gente, vocês vão ficar admirados com o exagero deles. Vamos ver lá. Vimos descendentes de gigantes. Era certo isso? Ou era mentira? Era certo, porque lá tinha descendentes de gigantes. A Bíblia diz que lá tinha gigantes e descendentes de gigantes. Ok. Tinha gigantes, tinha, tudo bem. Davi matou os gigantes, mas Davi ainda não tinha nascido nessa época. Mas Deus já tinha feito o quê? Aberto o mar vermelho para esse povo, mandado pão dos céus, mandado pragas no Egito. Eles chegaram e viram um gigante, não era nem para eles questionarem o que Deus ia fazer com aqueles gigantes. Não é verdade, Aí o que acontece? Amalequitas, Moabitas, Heteus, Jebuseus, aí começa, Aí primeiro eles falam só dos gigantes. Olha como que o negócio começa a expandir e tomar uma proporção maior. Tinha também os amalequitas, tinha os moabitas, os heteus, os jebuseus, e aí vai.
o negócio começa a tomar uma proporção gigantesca e a contaminar aquele povo todo. Lembra que quando eles falaram, mostraram os frutos e falaram que a terra é boa, o povo todo se alegrou e todo mundo ficou alegre? Yes, que bênção, Deus vai nos levar lá, ficaram todos entusiasmados. E aí eles começam a contar a história deles e a contaminar aquele povo, e aquele povo começa a ficar com medo. E começa a contagiar aquele povo, toda a nação com medo deles. Aí veio Caleb, só 2 que eram corajosos, Caleb e Josué. E Caleb interrompe eles, fala, ei, espera um pouco aí. Como assim? Olha o que ele fala. Caleb interrompe e diz, vamos lá, nós podemos conquistar hoje. Vocês estão com medo de quê? A pessoa que tem fé e tem corajosa, ela fala assim, não, eu posso conquistar isso hoje, é agora. Eu posso vencer isso? Hoje. Irmãs, quando é que você pode vencer? Hoje. Posso ouvir isso mais forte? Hoje. Quando? Hoje. Que horas? Agora. Você tem fé ou não tem? Amém. Você tem Deus na tua vida ou não tem? Amém. Deus te capacitou, Deus te deu fé, Deus te fez uma pessoa forte. Se você olhar para a tua vida e ver quantas coisas você já venceu, quantas batalhas você já ganhou, quantas maravilhas Deus já fez na tua vida, não era nem para você estar duvidando que você pode vencer o medo. É verdade. Era para você ficar de pé e ser como Caleb e falar, ei, pera aí, eu posso vencer isso? Hoje e agora. Amém? Amém? E aí, olha só. Pessoas de fé e coragem conquistam hoje. Pessoas medrosas pensam ser impossível acontecer. Vamos ver o que aconteceu. A fé versus medo. Podemos alcançar hoje. E os que têm medo perambulam pelo deserto 40 anos e nunca alcançam o melhor de Deus. Sabe o que aconteceu? Deixa eu contar para vocês o que aconteceu, que a gente lê isso e às vezes pequenos detalhes passam desapercebidos. Aquele povo todo, porque eles foram pela conversa dos negativos, dos 10, ao invés de ouvir Caleb e Josué, eles deram ouvidos aos medrosos e negativos. No entanto, Deus vira para eles e fala assim, porque vocês duvidaram e porque vocês estão murmurando, vocês vão perambular pelo deserto 40 anos e vocês não vão alcançar essa terra. Vocês não vão botar o pé lá. Porque vocês não acreditam no que eu posso fazer na tua vida. E muitas das vezes a gente fica perambulando, dando voltas no mesmo problema, porque não acreditamos naquilo que Deus pode fazer por nós. É verdade, Deus. Sabe quem entrou na terra? Josué? Só os 2. E os descendentes que nasceram depois. Os filhos dos medrosos. Sabe de uma coisa? Deus teve sucesso em tirar aquele povo do Egito. Deus fez grandes maravilhas para dar a liberdade para aquele povo. Mas teve uma coisa que Deus não conseguiu mudar na vida deles, foi tirar o medo e a murmuração. No entanto, que Deus falou assim, essa geração não vai ver a bênção que eu vou dar para eles. Mas a geração após eles, os filhos deles, que vai ser uma geração de livres, de pessoas livres e pessoas de fé. Porque aquela geração que saiu do Egito, eles trouxeram a mentalidade de escravos com eles. Eles não conseguiam tirar a mentalidade de escravos. A mente deles ainda estava escravizada. E por mais que Deus falava, olha o que eu estou fazendo com vocês, eu vou conseguir, você vai conquistar. Eles não conseguiam tirar da mente deles aquela mentalidade de escravidão. Então Deus falou assim, esse povo não serve para entrar na terra prometida, porque eu não quero ali um povo com mente escrava, mas eu quero um povo com mente de fé, de autoridade, de coragem. Então por causa disso eles ficaram perambulando e morreram ali. E só Josué e Caleb entraram na terra prometida. Eles enxergaram, eles exageraram e contagiaram os outros em sua volta com o medo. O quanto mais falam, mais aumentam, exageram e contagiam. Se alguém começar a falar coisas negativas de você, se prepara, porque o negócio vai crescer, vai tomar uma proporção assim que... ou você sai de perto ou você afunda com a pessoa. Aí eles começam, veja bem como eles começam aqui, interessante. Tem gigantes, são mais fortes. Ok. Gente, olha isso aqui. Quando eu li isso aqui, eu fiquei assim,
Terra que devora os seus... Olha o exagero. A terra devora o povo. De onde eles tiraram isso? Você está andando assim, de repente a terra abre e você cai lá dentro? Olha o exagero do povo que tem medo. E isso acontece com você. Quando você tem medo de alguma coisa, você começa a imaginar coisas que vão acontecer que não vão, que não são, não é realidade. Hello, wake up. Isso não vai acontecer, isso é um exagero da sua mente. É um trick, é uma armadilha da sua mente. Querendo te impedir de alcançar a terra prometida. Querendo te impedir de viver uma vida plena. Então vamos continuar aqui. E olha só, todo o povo é gigante. Primeiro não eram só os descendentes dos gigantes, dos anaquitas. Primeiro eram só os descendentes. Agora eles falam, não, o povo é todo gigante. Aí vai, olha só. O que nós devemos fazer para evitar? Eu vou falar para vocês daqui a pouquinho. Mas antes aqui, eu quero falar uma coisa para vocês. Eles falavam assim, o povo é todo gigante. E não só isso, eu não sei se eu coloquei no outro slide, está aqui. Eles falavam assim, e nós parecíamos como gafanhotos perto deles. Olha o exagero. Então, eles se viam como gafanhotos perto daquele povo. O que eles eram, a maneira com que eles se sentiam, eles falaram que aquilo era realidade. E com isso eles conseguiram contaminar todo mundo. Olha o exagero do medo, né? Então, o que você vai fazer? Nós vamos praticar um negocinho aqui agora, tá? Quando alguém chegar para você e começar a falar coisa negativa, vamos fazer um desafio, tá? Quando acabar aqui a nossa reunião hoje e você for embora, se a pessoa que estiver junto com você começar a falar coisa negativa, você vai fazer isso. Tá bom? Ou na sua casa, ou quando você estiver numa reunião de amigas, ou em qualquer lugar que você estiver, né, no trabalho, e alguém começar a falar coisas negativas para tentar te contaminar, você vai fazer algo bem simples, mas que funciona, que é uma maravilha. Você está com a sua mão livre? Todo mundo fica com a mão livre. Ok? Agora você vai pegar esse dedo direito. Põe ele aqui. Pega o dedo esquerdo. Bota ele aqui. E faz assim. Sai correndo. Faz uma vez, a pessoa nunca mais vai falar assim. Ou você perde a amizade, ou ela para de falar besteira na sua frente. Mas vocês já repararam que às vezes a pessoa fica ali e você tem vontade de fazer isso, não tem? Faça. Faça a vontade. Não, eu fiz. Faz. Você não tá falando. A minha filha ela renda. Você não tá te dando isso. Você tá falando coisa negativa. Faz isso. Põe a mão, que aí você vai ver se a pessoa vai. Porque você vai ver se a pessoa vai continuar. Ela para na hora. Mas vão falar que você tá doido, vai falar, não quero prestar você, mas não, você é sem graça. Porque você não vai entrar na onda dela. Né? Vai falar que você é sem graça, não vai querer mais. Quando vier a vontade, não adianta falar nada com essa aí, não. Fala nada. Você vai ver só, faz a experiência. Vai funcionar como beleza. Viu? O que o medo causa em você? Ficar com uma autoestima? Pobre. Aqui é a continuação da mensagem lá. Então eles estavam com o quê? Com a autoestima deles muito pobre. Eu diria até podre. Porque veja bem, somos como gafanhotos. Olha o meu tamanho perto disso aqui. Olha o meu tamanho perto desse medo que eu enfrento. Olha o meu tamanho perto desse sonho que eu tenho. Olha o meu tamanho, olha a minha capacidade, olha o meu estudo, olha. Você não é um gafanhoto. Então você tem que aprender a controlar a tua mente e a treinar a tua mente a te ver de uma maneira diferente. E a gente vai estar dando dicas sobre isso. Eles levam a outros a não alcançarem o seu potencial. Cuidado, se você anda muito com uma pessoa que está sempre fazendo isso com você, evite, amadas. Evite. Tem certas amizades, tem certas pessoas na nossa vida que são
como eles dizem, são poison, são venenos, tóxicas. Que elas não trazem nada de bom para você. Só te joga para baixo. Fala que é seu best friend, que é seu melhor amigo, que tá, não tô contigo. Mas para te jogar para baixo. Cuidado, é bom você até evitar. Né? Vai se afastando, vai evitando, até a pessoa se der conta que ali não tem mais para ela. O povo começou a murmurar dizendo que prefeririam ter morrido escravos no Egito. Aí o povo começa. Melhor seria se a gente tivesse ficado lá no Egito e morrido escravo. Gente, desfazendo de tudo aquilo que Deus tinha feito na vida deles. Desfazendo de tudo. Povo ingrato, povo murmurador. Nunca deixe o medo decidir o seu futuro. Você não pode deixar de fazer as coisas porque você está com medo de fazer. Faz, corre atrás, seja feliz, viva o grande amor da sua vida. Né? Seja a melhor mãe do mundo, seja a melhor profissional do mundo, vai naquela entrevista, faz aquela faculdade que você tem vontade, faz o que você tem vontade. E depois. Como diz o americano, né? I'll cross that bridge when I come to it. Né? Vou atravessar aquela ponte na hora que eu chegar nela. Por enquanto, deixa ela lá. Deixa eu caminhar aqui. Certo? Então você vai lidar com depois. Deixa o depois para depois. Eles se esqueceram do passado. E olha que não era um passado muito passado. Era poucos dias, poucos meses. Eles tinham acabado de sair do Egito. Deus tinha acabado de libertá-los lá, mandando pragas. Deus tinha aberto o Mar Vermelho, tirado a água da rocha. Deus estava ali com eles numa coluna de fogo de dia, coluna de noite e de sombra de dia. Uma nuvem de dia cobrindo eles contra o sol do deserto. E à noite uma coluna de fogo para aquecê-los do frio do deserto. Deus estava com eles ali o tempo todo. E quando a coluna se movia, eles sabiam que era a hora deles se moverem. Gente, e eles se esqueceram de tudo isso. E às vezes a gente se esquece das maravilhas que Deus faz na nossa vida assim, muito rápido. Se você é o que você é, se você tem o que você tem, se você chegou até aqui e você está aqui hoje, é porque Deus tem te abençoado e tem te dado força, saúde para você estar aqui hoje. Não se esqueça das maravilhas que Deus fez na tua vida. Não deixe o medo fazer você se esquecer disso. Esquece do que Deus já fez por eles, das pragas, do Mar Vermelho, da água da rocha, do pão dos céus. Esqueceram de tudo. Se satisfazem com o presente. O medo, ele é tão enganador que você acaba se acostumando e se acomodando do jeito que você está. Tá bom do jeito que está. E aí você vai mentindo para você mesmo, se enganando a você mesmo, dizendo que do jeito que está, tá bom. E você vai se acostumando com aquela situação. Vai se acostumando. E aí você vai deixando de viver o seu potencial, deixando de alcançar a terra prometida. Eles eram filhos de Deus destinados à terra prometida, vivendo no deserto. Preste atenção nisso. Filhos de Deus destinados à terra prometida, porém vivendo. Você é uma filha de Deus, destinada a uma vida plena, porém vivendo no deserto. Prestem atenção nisso e abra os seus olhos. Não deixe o medo te impedir de seguir à frente. Porque Deus tem algo maravilhoso para você. Deus não colocou você nessa terra por acaso. Você não foi um acidente entre o seu pai e sua mãe. Né? Você não foi um acidente de percurso. Você nasceu porque Deus te escolheu. E Ele colocou dentro de você talentos e habilidades que a maioria das vezes até mesmo você desconhece que tem. E Ele te capacitou com força para poder conquistar e ir à frente. E não se esqueça disso. Tem momentos que a gente duvida disso? Tem. Todos nós temos, eu tenho. Tem momento que eu acho assim, mas será eu? Será que eu consigo? O medo fica tentando me barrar. Mas aí eu lembro das promessas de Deus e falo, Senhor, que o Senhor cumpra o teu propósito em minha vida. E não deixe que eu impeça que o Senhor faça o que eu queria na minha vida. Os medrosos morreram todos no deserto, mas os corajosos vieram e conquistaram a terra depois de 40 anos. Deus falou assim, olha, os murmuradores dos medrosos não vão entrar. Mas você, Caleb e Josué, vocês têm a promessa, vocês vão conquistar. Então foram os únicos dois, e mais a descendência que entraram. Os medrosos todos morreram no deserto.
Agora eu pergunto para você, o que você quer? Você quer morrer no deserto e nunca conquistar o seu potencial, a sua felicidade? Ou você vai dizer... e seguir em frente? Falar assim, não vai me contagiar não. Né? A decisão é sua. Vamos lá. Resultados de quem vive cercado de medrosos. Vamos ver. Deus sempre nos leva de volta no lugar da desobediência e nos diz, está na hora de herdar a terra prometida. Isso é uma promessa do Senhor. Caleb e Josué tiveram que esperar 40 anos, nem foi culpa deles, mas porque eles estavam cercados de gente negativa, desobediente. Então, se você fica cercado de gente assim, você vai demorar mais tempo também para alcançar a sua promessa. Porque não tem como Deus agir no meio do negativismo. Deus, ele só age quando há fé, coragem, confiança. Porque uma vez que você tem medo, você está desconfiando do que Deus pode fazer por você. Você está desobedecendo a palavra de Deus. E aí eles ficaram lá 40 anos, mas quando chegou o tempo certo, que Deus viu assim, quem morreu o último, foi esse o último, Josué, Caleb, vem aqui. Lembra que eu falei para vocês? Agora é a hora. Vocês vão entrar e conquistar Jericó. E eles entraram e conquistaram. E herdaram a terra prometida. Hoje é o dia da sua decisão. Hoje é o dia de quê? Decisão. Dia de quê? Decisão. Você está pronto para tomar uma decisão? Amém. Sim ou não? Amém. Glória a Deus. Vamos ver aqui o que vai acontecer? Tem gente que está assim, e agora? O que ela vai fazer, gente? Veja bem, quando você ficar velhinha, será que você vai olhar no espelho e falar aquilo ali? Me perdoa por sempre ter tido medo e não ter vivido a vida que você merecia. Não deixe que isso aconteça na tua vida. Quando você chegar no final da sua vida, você olhar no espelho, lembrar da menina sonhadora e falar assim, me perdoa, eu te impedi de ser feliz. Eu impedi que você vivesse uma vida plena. É algo para você pensar, tá bom? Não tenha medo. Mas você vai falar isso aqui, olha. Só que está em inglês. Sabe? Quem é que não fala inglês? Tem alguém que não entende inglês? 1, 2, 3. Algumas, né? Sua vida é uma reflexão dos seus pensamentos. Sua vida é uma reflexão dos seus pensamentos. Se você mudar o seu pensamento, você muda a sua vida. Se você mudar a maneira com que você olha as coisas, a maneira com que você pensa, a maneira com que você enxerga as coisas, você muda a sua vida. Ao invés de ficar olhando no lado negativo, olhe o lado positivo. Exemplo, quantas são casadas? A maioria, né? Então eu vou falar uma coisa bem prática. Quando você olha para o seu marido, já tem gente rindo. Olha só, você olha para o teu marido e fala assim, eu não aguento esse homem. E começa, né, a lista de coisas negativas do homem. Aí o que vai acontecer? Toda vez que você olhar para ele, você vai sentir desprezo, você vai sentir que você entrou numa roubada, que você está num relacionamento ruim, e aí vai. E você vai viver infeliz o resto da tua vida. Pois eu faço um desafio a você. Quando você olhar para o teu marido, você vai lembrar de quando vocês namoravam. Por um motivo pelo qual você se apaixonou por ele. Faz tempo, né? Mas dá para lembrar. Mas ainda dá para lembrar, sua memória é boa. Você ainda não está com problema de memória. Você vai lembrar o motivo que trouxe vocês juntos, quando vocês eram apaixonados, que você mal podia esperar o dia para se encontrar, para dar uns beijinhos, para abraçar, para estar junto. Você vai lembrar do sentimento que você teve o dia que você andou naquela igreja ali e fez os votos de amor eterno. Começa a lembrar desses momentos bons e começa a lembrar das qualidades dele. Gente, eu tenho que fazer isso todo dia. Para ser feliz. Diz que você não tem. Não é? Eu acredito que eles também sentem a mesma coisa pra gente, né? Então, tem pais e mães que têm problemas com o filho, que olham para o filho e só vê o problema do filho. Que esse menino é preguiçoso, que esse menino... E começa a reclamar. Não, começa a ver as qualidades do teu
filho. Começa a ministrar, lembrar dele o quanto ele é especial, o quanto ele é inteligente, o quanto ele é amado, o quanto ele é um escolhido de Deus. E ministra isso. Não faz igual o povo do Egito, não, que você vai ficar perambulando, dando voltas, e depois você fala assim, eu não entendo como que Deus não me abençoa. E começa a murmurar, Deus não está comigo, Deus não me abençoa, as coisas não acontecem para mim, as coisas não mudam. Como que vai mudar se você não muda a sua atitude? Nós temos que mudar a nossa atitude primeiro, mudar o nosso jeito de pensar, mudar a nossa cabeça, mudar o nosso pensamento. Vocês sabiam que as nossas... Deixa eu ver se eu consigo explicar isso para vocês direitinho. Eu gosto muito de ler essas coisas da mente, que eu estudei psicologia, não cheguei a formar, mas quase, e é o meu sonho terminar, e eu vou terminar, em nome de Jesus. Deixa eu ver se eu consigo passar para vocês. O nosso corpo, ele é uma reação de memórias que nós temos. Você acorda todos os dias, você se levanta do mesmo lado da cama, você tem aquela mesma rotina, já reparou isso? Você faz sem pensar, é ou não é? Você está no automático, você está no piloto automático. Você levanta, vai no banheiro, faz xixi, escova os dentes, arruma o cabelo, põe a roupa, toma seu café. Tem gente que pega o café, senta no carro, vai dirigindo, tomando café, né? Aí você vai no automático, você vai muito pro trabalho, você já sabe ali o que você faz, o que você pega, onde você começa, o que você fala, bom dia, não sei o que. Você vai no automático. Gente, já teve dias de eu ir dirigindo para casa e quando eu cheguei em casa eu falei assim, gente, eu nem lembro o caminho que eu fiz para chegar aqui, eu vim no automático. Vocês já viveram essa experiência? É incrível. Você vai no automático, porque a tua mente, ela está programada. Ela está programada. Há uma programação na sua mente. O seu subconsciente está programado. E o nosso corpo, ele é, como que eu posso dizer? Ele reage de acordo com a programação da nossa mente. E as nossas memórias, elas são memórias de sentimentos, de experiências que vivemos. Então, quando você, por exemplo, quando você pensa no teu trabalho, você tem uma emoção, um sentimento. Então, se você tem experiências ruins no teu trabalho, quando você levanta de manhã e já pensa que tem que ir para o teu trabalho, você já desperta aquela emoção, tem que trabalhar. Ai, aquele chefe. Ai, aquela fulana que pega no meu pé. Você já começa com aquele sentimento ruim de manhã. Porque você está revivendo uma emoção que está gravada na sua mente. E assim você vai nesse ciclo vicioso. Que o seu corpo, então, começa a dominar a tua vida. A dominar as suas emoções. Porque ele começa a agir e começa a se comportar de acordo com aquelas memórias que você tem, com aquelas experiências que você viveu. Então, o seu corpo vai reagir e você se torna um escravo do seu corpo, dos seus sentimentos, das suas emoções. Mas o que eu quero deixar claro para vocês, o que eu quero tentar ajudar vocês, é vocês reprogramarem a tua mente para você mudar os hábitos, e você conseguindo mudar os seus hábitos, você vai mudar a tua vida. Você sabia disso? Então o que você vai fazer? Eu vou estar falando depois. Eu gosto de deixar no... Eu quero que vocês vejam esse versículo aqui, olha só. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Da vossa o quê? Mente. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas você só vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus se você fizer o quê? Renovar a mente. Renovar a mente. Mas como é que eu faço isso? Se as coisas não mudam. Se eu levanto todo dia, eu vivo a mesma situação. Se eu chego no trabalho, é aquele mesmo estresse. Como que eu vou renovar minha mente se eu estou vivendo a mesma coisa todo dia? Deixa eu falar um segredinho para vocês. O que está em sua volta não deve influenciar o que você sente. Pegaram isso? O que está em sua volta não deve influenciar o que você sente. Vocês já viram, tenho certeza que vocês já viram várias passagens na Bíblia, principalmente Salmos, que falam: eu te louvarei, Senhor, independente da situação, independente das circunstâncias, eu sempre te louvarei, te adorarei. É ou não é verdade? Porque é isso que Deus quer. Independente da situação, você vai ter uma mentalidade de
diferente. Você não vai deixar que as coisas em sua volta dominem a sua maneira de ser. Mas você vai dominar as coisas em sua volta. Com a sua mudança de pensamento e comportamento. Vocês estão conseguindo entender onde eu quero chegar? Então, se você tem um medo de uma certa coisa, o que acontece? Quando você se depara com aquilo, vem primeiro o quê? Aquela emoção, aquele sentimento, né? Daquela experiência ruim que você teve. E aquilo ali, o seu corpo, então, começa a controlar a tua mente, porque o teu corpo trava e fala com você, não vai, não faz. E o seu corpo começa a controlar e a tua mente começa também a te lembrar de coisas e impedir que você prossiga naquilo. Mas aí nós vamos aprender a reprogramar isso aí para que o seu corpo te obedeça. Para que você, a sua mente mude e a sua mente controle o seu corpo. E não o seu corpo com as memórias das emoções passadas controle a sua vida. Estão entendendo? Dr. Switzer? Yes, come in. I'm just washing my hands. I'm Catherine Bigman. Janet Carlisle referred me. Oh, yes. You're being buried alive in a box. Yes, that's me. Should I lay down? Oh, no. We don't do that anymore. Just have a seat. And let me tell you a bit about our billing. I charge $5 for the first 5 minutes. And then absolutely nothing after that. How does that sound? That sounds great. Too good to be true, as a matter of fact. Well, I can almost guarantee you that our session won't last the full 5 minutes. Now, we don't do any insurance billing, so you would either have to pay in cash or by check. Wow, okay. And I don't make change. All right. Go. Go. Well, tell What? me about the problem that you wish to address. Oh, okay. Well, I have this fear of being buried alive in a box. I start thinking about being buried alive and I begin to panic. Has anyone ever tried to bury you alive in a box? No, but truly thinking about it does make my life horrible. I mean, I can't go through tunnels or be in an elevator or in a house, anything boxy. So what you're saying is you're claustrophobic. Yes, that's it. All right, well, let's go, Catherine. I'm going to say 2 words to you right now. I want you to listen to them very, very carefully. Then I want you to take them out of the office with you and incorporate them into your life. Well, shall I write them down? Well, if it makes you comfortable, it's just 2 words. We find most people can remember them. Okay. You ready? Yes. Okay, here they are. Stop it! I'm sorry? Stop it! Stop it? Yes, STOP, new word, IT. So, what are you saying? You know, it's funny. I say 2 simple words, and I cannot tell you the amount of people who say exactly the same thing you're saying. I mean, this is not Yiddish, Catherine. This is English. Stop it. So, I should just stop it. There you go. I mean, you don't want to go through life being scared of being buried alive in a box, do you? I mean, that sounds frightening. Yes. Then stop it. I can't. I mean, it's been with me since childhood. No, we don't go there. Just stop. So I should just stop being afraid of being buried alive in a box. You got it. Good go. Well, it's only been 3 minutes, so that will be $3. But I only have a 5, so. Well, I don't make change.
then I guess I'll take the full 5 minutes. Fine. All right. Well, what other problems would you like to address? I'm bulimic. I stick my fingers down my throat. Stop it! None of some kind? Don't do that. But I'm compelled to. My mom used to call me fat. No. No, we don't go there. But I've been having this dream. No, we don't go there either. But my horoscope did say. We definitely don't go there. Just stop it. What else? Well, I have self-destructive relationships with men. Stop it! You want to be with a man, don't you? Yes. Well, then stop it. Don't be such a big baby. I wash my hands a lot. That's all right. It is? I wash my hands all the time. And there's a lot of germs out there. Yeah, don't worry about that one. I'm afraid to drive. Well, stop it! How are you going to get around? Get in the car and drive, you kook. Stop it! Stop it! You stop it! What's the problem, Kathy? I don't like this. I don't like this therapy at all. You're just telling me to stop it. And you don't like that? No, I don't. So you think we're moving too fast? Is that it? Yes. Yes, I do. All right, then let me give you 10 words that I think will clear everything up for you. You want to get a pad and a pencil for this one? Right. Are you ready? All right, here are the 10 words. Stop it or I'll bury you alive in a box! Então eu tenho uma coisa pra falar pra vocês. Stop it! Vocês viram que legal? Simples. Stop it. Para com isso. Né? A terapia é boa essa, vocês não acham? Ai, deixa eu botar de volta aqui, gente. Ai. Tem gente que vai dormir rindo hoje. Toda vez que eu ver um macaco agora, eu vou lembrar de você, né? Ok, então nós vimos aqui. Eu quero falar uma coisa pra vocês, que eu falei que eu ia dar uma dica, como você supera essas coisas. Tem gente que até chorou de rir aqui. Ai. Mas é uma comédia, mas tem um fundo de verdade. Stop it. Pare. Se você, mas não é fácil. Que quando eu vejo a situação, eu tremo, eu sou frio, me dá pânico, né? Me dá crise, ataque de pânico, eu acho que eu vou morrer, não sei o que, igual aquela mulher, né? Aí ela falando, né? Um monte de coisa que ela tinha medo e querendo voltar lá à infância. Não, a gente não vai lá. Ah, mas a minha mãe... Não, a gente não vai lá. Ah, mas minha mãe chamava de gorda. Não, a gente não vai lá. Né? Então, assim, toda vez que ela queria dar uma justificativa pro medo dela, ela falou, não, a gente não vai lá. Pra que você vai ficar indo lá no passado? Buscando aquelas coisas. Pra reforçar o teu medo. Não, a gente não vai lá no passado. É olhar pra frente. O que passou lá, ficou lá. Larga pra lá, deixa no passado. É você viver uma vida nova hoje. É você conquistar o hoje. É você decidir hoje. É você falar assim, eu não vou viver essa vida mais. Eu não vou deixar isso ser um tropeço na minha vida mais. Agora eu vou falar pra você uma dica aqui. Como você vai reprogramar a tua mente. Lembra que eu falei no início que eu ia falar pra vocês, dar uma dica? Uma dica muito, muito importante que se você conseguir fazer, se você praticar, você vai conseguir. Você vai conseguir? Stop it! Tá bom? Mas não é isso, não. Você vai conseguir. Sabe como que você vai fazer? O ideal é que seja de manhã.
Se você costuma levantar às 7 da manhã, levanta um pouquinho mais cedo, 1 hora antes. Mas é o melhor horário. Agora, tem gente que não consegue, né? Se você achar melhor à noite, depois que vai todo mundo dormir, faça à noite. Mas o ideal é que você faça de manhã, para você começar o seu dia bem. Então, o que você faz? A hora que você acordar de manhã, acorde um pouquinho mais cedo, e você vai orar a Deus. Você vai buscar a Deus em oração. É o primeiro passo. Que quando você ora, já foi comprovado cientificamente que pessoas que oram têm menos problemas psicológicos, são mais felizes e têm mais sucesso na vida. Vocês sabiam disso? Já foi comprovado cientificamente que o cérebro de uma pessoa que ora, ele é diferente? Porque você vai estar se conectando com Deus, com o Altíssimo, que tudo pode. Faz a sua oração de manhã. E depois da sua oração, a gente tem mania assim, né? Vai lá fazer aquela oração, Senhor, obrigado pela noite, obrigado por esse dia, abençoa meu dia, eu tenho que correr para o trabalho. Você já está naquele autopilot, né? No piloto automático. Não. Você vai orar com calma, você vai agradecer a Deus. Primeira coisa, agradecer. Senhor, obrigado pelo meu marido, lindo, maravilhoso, bonzinho, obrigada, Jesus. Obrigado por isso, obrigado por aquilo, meus filhos, obrigado pelo trabalho que o Senhor me deu. Começa a agradecer a Deus até pelo trabalho que você acha que você detesta, que não é isso que você quer estar fazendo na vida, que não é o que te traz felicidade. Você vai agradecer a Deus porque é o trabalho que está pagando as suas contas. Você vai agradecer a Deus. Agradeça a Deus por tudo. Começa agradecendo e agradece a Deus de manhã. Começa o dia com gratidão no seu coração. Senhor, obrigada por aquela companheira de trabalho que pega no meu pé. Senhor, ela é uma bênção, abençoa a vida dela. Obrigada, porque é uma pessoa que está ali para me ensinar muita coisa. Obrigada, Jesus. Vai agradecendo a Deus, vai agradecendo. E depois que você agradecer, tire alguns minutos e fique em silêncio. Não leve o celular com você para a oração. Põe ele no silencioso e deixa ele longe. Nem no quarto ao lado. Se você estiver no banheiro orando, se você estiver no quarto ou no closet, se você estiver, deixa o celular bem longe e no silencioso. E ali você vai parar e você vai ficar em silêncio com Deus. E quando você estiver em silêncio, você vai conectar só com Deus e deixar o Espírito Santo falar com você. Você vai ter uma experiência divina com Deus. Amém. Nesse momento que você está ali, em silêncio, deixando Deus falar com você, e não fica pensando nos problemas, não pensa no marido, não pensa, ai, vou ter que trabalhar daqui a pouco, eu tenho que pegar o carro, eu tenho que, ai, lá no trabalho. Não. Você vai esvaziar a sua mente dessas coisas, do que está em tua volta. Você vai desconectar do que está em tua volta. E você vai ligar o teu pensamento em Deus. Só fica assim, Senhor, Tu és maravilhoso, te adoro, Tu és santo. Obrigada, Jesus. Não precisa falar, só no seu pensamento. Leva o teu pensamento a Deus e fica ali quietinho. E quando você faz isso e você desconecta do mundo, o que você está fazendo? Isso que eu estou falando para vocês, gente, são coisas que eu andei lendo, andei pesquisando e já foi comprovado. Quando você faz isso, você está dominando o teu corpo. Você está dizendo para o teu corpo, quem manda aqui sou eu. Você vai estar reprogramando o teu cérebro. Quando você tem esse momento com Deus, quando você tem esse momento em silêncio na presença de Deus, você vai estar reprogramando o teu cérebro e você vai estar começando o seu dia de uma maneira diferente. Por isso que eu falei que é melhor fazer de manhã. Você vai estar começando o seu dia de maneira diferente. Você não vai levantar naquele automático, vivendo as mesmas emoções, vivendo os mesmos sentimentos e vivendo a memória que está lá na sua mente. Mas você vai começar o dia diferente. Porque você não vai começar o dia com aqueles sentimentos no automático. Sabiam disso? Não é uma coisa maravilhosa? Experimenta fazer isso e depois você me diz. Eu tenho experimentado fazer. Está sendo bom. Então, eu tenho procurado reprogramar minha mente para algumas coisas que têm me afetado. E têm me ajudado muito. Em várias áreas da minha vida. E isso vai acontecer o quê? Deus vai se agradar disso. Deus vai ver que você não está agindo como aquele povo do Egito. Que só murmura. Que fica trazendo à memória as coisas ruins. Que fica revivendo as coisas ruins. Mas você está deixando ali Deus trabalhar na sua vida. Você está dando um tempinho para Deus. Se você não consegue levantar 1 hora antes, faça meia hora. Gente, agora, vou falar uma coisa para vocês. Ai, mas meia hora acordar mais cedo. Eu ponho a minha mão no fogo, se eu estiver mentindo aqui. Eu tenho certeza
que quando você acorda, a primeira coisa você pega o celular e fica meia hora no celular checando as redes sociais. Tem algumas que não, mas a grande maioria faz isso. Eu sei que eu não estou mentindo. Eu tinha esse hábito. Acordava, o celular despertava, o olho até doendo, custando, né? Acordando, assim, o olho até ardendo e tentando enxergar o celular e ficava ali checando as redes sociais. Aí o que acontece? Você vai checar as redes sociais, aí você vê ali uma pessoa que te traz uma memória, uma lembrança e te traz aquele sentimento. Aí você já começa o dia julgando a pessoa. Nossa, fulano tá viajando? Não é possível? De novo? Aí você já começa a julgar, né? Nossa, mas ela tá namorando esse cara? Pelo amor de Deus! E você começa e trazendo essas coisas ruins já no começo do seu dia. Aí você vai checar seu e-mail, você recebe lá uma notícia ruim no seu e-mail. Ai, caramba, de novo esse negócio, não é possível, achei que eu já tinha resolvido isso e ainda não resolvi. Então você já começa o seu dia com essas memórias, desses sentimentos, dessas coisas ruins na tua vida. Então comece o seu dia de uma maneira diferente, né? Tem gente que assim, levanta de manhã, tem que acordar os filhos. Gente, acordar menino de manhã, vocês sabem, né? Aí você já levanta assim, ai, vou ter que acordar aquele menino de novo. Ai, aquela luta de novo. Aí você chama, aí eles fazem que acorda, quando você chega lá, o menino está dormindo de novo. Aí você vai, chacoalha, você começa a gritar, você começa a se estressar logo de manhã. Muda a rotina, vai ter o seu momento primeiro, que aí quando você chegar perto dele, você vai chegar com uma atitude diferente, porque Deus já vai ter trabalhado no seu subconsciente, na sua alma, no seu espírito. Sabiam disso? Você vai estar reprogramando a tua mente e não começando o seu dia com já memórias de sentimentos, de coisas que te trazem coisas ruins e negativismo na sua vida. Entendeu? Amém. Ok. Então agora aqui vamos aos nossos baby steps. Você não vai sair daqui lesa. Sem ter experimentado. Primeira coisa que a gente precisa fazer é o quê? Autoconsciência. Todo mundo fala bem alto? Autoconsciência. Você vai distinguir e falar aquilo que está te trazendo problema. O seu medo. Depois você vai, o quê? O autocontrole. Você vai praticar o autocontrole da maneira que eu falei para vocês, tá? De manhã, fazendo a sua oração e tendo o seu momento com Deus. E Decisão. que afirmações? Você vai olhar no espelho. Por exemplo, a pastora Edna aqui, ela contou que ela tinha medo de dirigir, né? Então eu vou usar o seu exemplo. Ela está superando isso. Amém, irmãs? Amém. Né? Ela está superando, está dirigindo, vai para todo lado agora. Mas vou usar o exemplo dela. Se você tem medo de dirigir, todo dia de manhã, depois que você fizer a sua oração, então você chega no espelho e fala assim, eu sou livre. Eu não tenho medo de dirigir. Eu sou livre. Deus me capacitou. Eu vou pegar aquele carro, eu vou e vou voltar na bênção. Vou e vou voltar na bênção de Deus, guardado por Deus, e nada vai me acontecer. E aí você vai fazendo afirmações, seja qual for o medo que você enfrenta, você vai olhar para você no espelho e você vai falar para você. Você vai superar isso. Você não tem esse... E procura, quando você faz a afirmação, não fica repetindo aquele problema, porque você está reafirmando o problema. Você vai falar o contrário. Igual no caso, ela fala, eu tenho medo de dirigir, né? Ela não vai chegar e falar assim, eu não tenho medo de dirigir. O que ela está gravando? Medo de dirigir. Está gravando ali no cérebro, de novo. Medo de dirigir. Eu não tenho medo de dirigir. Medo de dirigir está toda hora ali. Então, o que ela vai falar? Eu sou corajosa. Eu vou e vou voltar e nada vai me acontecer. Eu sou uma excelente motorista. Tirar a palavra medo de dirigir da mente. Vocês sabiam que isso funciona? Funciona. Porque a sua mente está programada para aquilo, né? E assim você vai fazer nas outras áreas que você tem ali. Então, agora, eu quero que todo mundo fique em pé. E agora vem a parte boa. Ok. Quero pedir a pastora Edna para me ajudar agora. Nós sabemos, amados, que nós não conseguimos nada sem Deus em nossa vida, não é verdade? Igual a gente brincou aqui, né? E falou, stop it, né? Para. Mas não é fácil. Não é fácil. Você
se desfazer de alguma coisa, você mudar algo que você convive com ela durante anos. Não é fácil. Mas você consegue com a bênção de Deus na tua vida. Eu não sou mais escravo do medo. Sou coragem, Pai amado, para que ela possa começar o curso, Senhor, e aprender, Senhor, da habilidade do céu. Apagar da mente, Senhor, ajudar a reprogramar a sua mente, meu Pai, para que ela possa viver a plenitude do Senhor, meu Pai, para que quando, Senhor, ela chegar na frente daquele elevador, meu Pai, ela possa enfrentar, Senhor, e possa, Senhor, conseguir entrar e dizer: eu sou vencedora, eu sou forte, eu sou livre, porque o Senhor me libertou, meu Pai. Mas que o Senhor venha estar agora, meu Pai, arrancando, Senhor, tudo aquilo que aprende, meu Pai, todo pensamento que aprende, que impede, Senhor, e que ela seja livre, que ela tenha a mente livre, o coração livre, para viver uma vida plena, meu Pai, em liberdade, que ela receba a libertação, Senhor, desses pensamentos negativos nessa noite, em nome do Senhor Jesus, Pai. Trabalha, Senhor, na mente, no coração, liberta agora, em nome de Jesus. Agora fala assim: eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Fala com fé agora: eu sou mais do que vencedora em Cristo Jesus. Deus está te libertando. Você veio aqui hoje porque Ele quer te libertar, porque Ele vai te dar uma vida plena, porque você vai conquistar a terra prometida. Amém? Agora, para a gente encerrar, eu gostaria de fazer uma brincadeira com você. Falar o nome, é só você lembrar da carinha dela. Todo mundo lembrou aí? Ok? Então agora eu vou soltar a música e vocês vão se misturar. Soltar as mãos e se misturar aqui no salão. Vai lá. Ó, minha vida também vai mudar a minha história. Mistura, mistura. Pra morrer por nós sem voltar. Vai, mistura, mistura. Não fica perto da pessoa que tá dando a mão, não. Não fica dando a mão dela, não. Não pode ser um stopper, não. Não persegue, vai lá. Vai te fazer feliz, vai te arrancar do fundo do poço. Vai lá. Não fica dando a pessoa que tá me falando. Vai embora. Ok. Vai andando. Na hora que eu parar, moço, você vai parar no lugar que você tá, hein? Vai lá. Ele estava caído e derrotado, hoje está de pé fortificado. Parou. Não procura a pessoa com quem você está. Fica onde você está. Fica onde você está. Agora, como vocês estão espalhadas, vocês vão ter que juntar mais, mas não se mexam ainda. Você vai procurar, só assim com o olho, onde está a pessoa que estava do seu lado. E você vai esticar a mão e dar a mão para ela. A mão direita para a direita, a esquerda para a esquerda. Se tiver que arredar para cá, arredem. Mas com a mão dada, vai. Dá a mão, do jeito que vocês estão, do jeito que tá. Dá a mão para a pessoa que não solte a mão, segura.
Deus se não fizer. Ele é Deus se a porta abrir. Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Ele é Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio, sim, eu amei. Somente dele, mais ninguém. Ah, Deus, seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Ele é Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio, sim, eu amei. Somente dele, mais ninguém. Ah, Deus, seja o louvor. Se Deus fizer,
fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Ele é Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio, sim, eu amei. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus quiser.